Paz, igreja. Amém. Chegamos à nossa última sessão. Muito feliz. E eu sempre falo que na verdade não é o fim, é o começo. Termina a conferência, mas agora inicia a parte prática da conferência, né? A nossa aplicação de tudo aquilo que a gente ouviu nesses dias vai ser posto à prova a partir de amanhã. Então que bom que acabou, porque agora a gente tem uma missão a cumprir. Então, a gente tem essa última sessão e particularmente toda a mensagem eu gosto de trazer muita aplicação prática, para que a gente consiga, né, com tudo aquilo que a gente absorveu, poder aplicar na nossa vida, na nossa jornada, nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque uma coisa é fato: se nós sairmos daqui sem a clareza de como aplicar tudo isso, talvez possa ter sido os nossos dias aqui. Muita informação, um tempo muito gostoso, mas não aplicar. A oração é para que a gente consiga aplicar tudo isso na nossa jornada nos próximos dias, amém? Nessa última sessão, a gente vai falar um pouco da perseverança e também de uma grande responsabilidade que nós temos como indivíduos, como igreja, como cristãos. E a última parte do Salmo 125 fala a respeito daqueles que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem em quê? Permanecem onde? Permanecem como? Né? A gente viu que a primeira sessão nós conversamos um pouco a respeito da falsa confiança que nós temos muitas vezes em Deus, porque ela se divide em uma confiança em Deus, uma confiança na nossa própria força, uma confiança em coisas ao nosso redor. E quando nós confiamos em tudo, nós no final não confiamos em nada. E se a nossa confiança ela é vaga, ela não é somente em Deus como fonte de vida, nós seremos como uma árvore seca, que ela até está erguida, mas não tem vida dentro de si. E depois então, na penúltima sessão agora de tarde, nós falamos sobre a verdadeira força, que é a nossa fraqueza. Quando nós não apenas estamos, mas reconhecemos que somos fracos diante de Deus, Ele repousa com o seu poder e nos fortalece. E na nossa fraqueza, nós provamos da força do poder dEle, que nos capacita e nos encoraja. Então, se nós confiamos em Deus, reconhecemos a nossa fraqueza e recebemos o poder de Deus, o resultado disso é a permanência, é permanecer unidos em Cristo Jesus. E essa é a mensagem eterna, desde Gênesis a Apocalipse. O que Deus planejou é que nós permaneçamos unidos com Ele. O plano desde o princípio foi a unidade plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo com a sua criação. E nós sabemos que ao cair, Adão e Eva não apenas perdem eles o relacionamento com o Criador, toda a criação é afetada. É isso que Romanos nos fala, que até mesmo a criação foi sujeita por causa do pecado do homem. E então há esse rompimento, mas Deus não deixa o seu plano se perder. Ele sempre encontra formas de como reconciliar o relacionamento com o povo, prometendo então um dia futuro no seu calendário, onde que naquele grande dia será feito tudo novo. Mas o tudo novo que será feito, na verdade, é um retorno ao princípio. Assim como um dia foi no Jardim do Éden, será novamente. Nós estaremos plenamente com Deus, em uma terra restaurada, que mana leite e mel, vivendo eternamente. Esse é o resumo de todo o plano salvífico, a união perfeita de Deus com a sua criação. E o que nós vivemos hoje é esse período da restauração, que foi alcançada por Cristo Jesus, nos concedida, e nós estamos caminhando até o grande dia. Então nós estamos como agentes de transformação aqui hoje,
Então o nosso objetivo aqui e agora é permanecer unidos em Cristo Jesus. E nós sabemos que existem muitas coisas que dificultam essa comunhão plena. Entre elas é a carne, que ainda precisa ser plenamente redimida. Nós falamos, a carne e o espírito militam dentro de si, e nós vivemos essa vida aqui agora nessa briga. Eu quero a Deus, mas a minha carne quer outra coisa, e a gente vive nessa briga, mortificando a nossa carne para viver pelo espírito. Mas naquele dia não haverá mais essa luta, não haverá mais essa dor, essa intensidade da luta interna. Viveremos eternamente com Deus. Então é nesse lugar que nós permanecemos, confiando em vulnerabilidade, aliançados com Cristo Jesus. Jesus, em João 15, ele fala: vocês não podem fazer nada se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e então darão muitos frutos. E aí no capítulo 17 de João, vamos abrir lá em João 17, para a gente observar. Isso é só uma introdução, tá, gente? João 17, a oração sacerdotal de Jesus. A gente vê aqui os momentos finais da vida de Jesus, e Jesus então faz uma oração. João 17, 20 em diante, ele diz assim: e oro não somente por esses, os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um. Olha a oração de Jesus, o desejo de Jesus é que nós sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E se Ele deseja isso, Ele vai fazer isso de forma plena. Nós estamos nesse caminho, sendo conduzidos a essa maturidade. E Ele fala: assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que me enviastes. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, assim como também me amastes. Olha só o desejo do Filho se direcionando ao Pai, e o Espírito agindo nessa plena unidade. E isso para mim é um quebra-cabeça que muitas vezes eu não consigo concretizar. Como Deus, sendo Deus, nos chama a viver essa unidade. Não é uma unidade da torcida do Corinthians, que embora seja fiel, não é essa unidade que Deus está falando. E assim, eu sou corintiano, eu sou de São Paulo, frequentava estádios quando eu morava lá, e a torcida do Corinthians é a melhor, né? Os corintianos aqui concordam? E assim, a gente começa a observar, né, em qualquer estádio de futebol, as torcidas organizadas principalmente, elas cantam, né, praticamente o jogo inteiro. E elas estão unidas em uma só voz, incentivando. Só que Jesus não está falando desse tipo de unidade, que embora seja muito linda, né, a festa das torcidas, não é esse tipo de unidade. É uma unidade profunda e total. É Deus, Pai, Filho e Espírito nos chamando a participar dessa unidade que eles vivem. Gente, isso é maluquice, porque nós não somos Deus, nós somos criatura, e como nós podemos entrar nessa unidade? Por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício. Então Ele nos chama a essa comunhão plena,
essa plena unidade. E é nesse lugar que Ele deseja que nós permaneçamos. Não é em uma unidade superficial, uma comunhão superficial, não. É em um lugar de profundo afeto, de profunda integridade, de profundo relacionamento. Pare e pensa. Deus antes da criação, o que havia? Deus, pleno, satisfeito, Pai, Filho e Espírito Santo, desfrutando de uma plena comunhão. E aí quando Deus então cria todas as coisas, não é em um lugar de falta, não é em um lugar de ausência do seu ser, não é em um lugar de carência de Deus, né? Eu estou tão sozinho aqui, Filho, Espírito, nós precisamos fazer algo porque está ruim o relacionamento, vamos criar algumas coisas. Não é isso. Na verdade, estava tão bom, mas tão bom, que Deus olhou para Deus e disse: vamos estender o que nós vivemos para algo que criaremos. Então Deus cria céus e terra, os animais, toda a vegetação, cria o homem à sua imagem e semelhança, para que essa criação desfrutasse do mesmo relacionamento que a Trindade vive. E o que nós vemos nos primeiros relatos de Gênesis é que Deus visitava a criação todos os dias na viração do dia. Irmãos, isso aqui não é uma simbologia da presença de Deus. Não, Deus estava literalmente ali. Deus realmente estava presente com a sua presença todos os dias, comunhão plena, desfrutando. E aí Deus cria tudo e fala para Adão e para Eva: ó, vocês têm uma missão, vocês têm um trabalho. Trabalho é de Deus, tá, gente? Amém? Amém. Deus deu um trabalho para Adão e Eva. Ó, vocês têm o trabalho de cultivar tudo isso aqui que eu criei, para que o nosso relacionamento seja segundo os meus padrões. Então você vai cultivar, você vai guardar, eu vou te dar autoridade, você vai nomear os animais, você tem a minha assinatura para, a partir de agora, desenvolver a sua vida nesse relacionamento que nós temos. Mas não coma da árvore do conhecimento, que no dia que comerdes, certamente morrerás. E quando então Adão come daquele fruto, Adão e Eva comem daquele fruto, eles morrem. O relacionamento que eles tinham nesse formato morre. Mas Deus é tão gracioso que providencia formas de ainda continuar se relacionando com o homem. E promete uma promessa no capítulo 3, versículo 14, que viria da semente da mulher que esmagaria a serpente, apontando o evangelho de Jesus, que é crucificado e esmaga a cabeça da serpente, que inicia o reino dos céus na terra, e diz que um dia retornará, e então a batalha final, né? A serpente será esmagada, e nós retornaremos a esse lugar de plena comunhão. Então, para nós, o nosso desafio é permanecermos nesse relacionamento. Embora hoje nós provamos em partes dessa unidade, é olhar para a esperança futura e falar assim: Deus, como eu anseio esse dia, como eu espero por esse dia. Porque assim, os discípulos, quando Jesus ressurge dos mortos e ascende aos céus, eles estavam ali com saudade de Jesus, uma saudade de alguém que eles conviveram, literalmente. Os olhos viram, as mãos tocaram. Mas nós temos saudades de alguém que nós nunca vimos com os nossos olhos, mas pela fé nós sentimos essa presença, e nós sentimos essa saudade de algo que a gente nunca viveu. E o que Jesus está falando é: permaneçam em mim. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não são abalados pelas circunstâncias, mas permanecem para sempre. Em mim
alicerçados, arraigados, conectados. Então, uma fé que permanece vai se desdobrar numa missão que avança. Se nós queremos esse grande dia, se nós ansiamos esse grande dia, qual deve ser o nosso estilo de vida aqui hoje? Se nós temos essa esperança futura, nós temos uma missão a cumprir até que esse dia se concretize. E qual é essa missão? Resumidamente, viver à risca a vida da igreja. E o que é viver à risca a vida da igreja? É ensino, é discipulado, é oração, é comunhão, é partir do pão, é sã doutrina, é evangelização, é alcançar os perdidos, é cuidar dos necessitados, é amar o próximo, é viver em unidade. Tudo isso faz parte da nossa missão como igreja. Mas se nós não vivemos na integralidade da nossa missão, nós estamos aquém do que Cristo nos chamou a viver. E quando nós vemos, abra comigo agora lá em Isaías 40. Nós vemos que aqui, aquela promessa de Gênesis 3,14, que viria da semente da mulher, agora ela toma um pouco mais de forma, porque os profetas, os pais, do princípio, apontavam para isso, mas todos guardavam essa esperança, mas não tinha, digamos que, os passos práticos de como isso se daria. E aí Isaías vem e ele fala que antes do que o Messias viesse, viria alguém para preparar o caminho do Senhor. Viria como uma voz profética, endireitando o caminho para que então o Rei da Glória viesse e todos pudessem reconhecê-lo. É isso que Isaías 40, versículo 3 está profetizando. Ele fala: voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados, e os terrenos que são acidentados será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. E agora vamos lá para Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 e versículo 2. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E aí no capítulo 4, agora na página seguinte, no versículo
capítulo 4, versículo 4 ao 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, dos estatutos e das normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. E eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isaías e Malaquias profetizam a respeito de João Batista, aquele que viria para preparar o caminho do Senhor, e nós sabemos que de fato ele veio. Essas profecias se cumprem em João Batista. Ele vem, prepara o caminho do Senhor, ele vive nos desertos, começa a pregar o arrependimento, começa a batizar nas águas, apontando que viria um superior a ele, que não apenas batizaria com água, mas com espírito e com fogo. E esse então é o Messias, o prometido, o Filho de Deus, e ele vive a sua vida confrontando o pecado do povo, sendo fiel até a morte, até ser decapitado por confrontar o pecado do povo. Mas tem um ponto, tanto em Malaquias quanto em Isaías, que nós vemos, que deixa uma grande pergunta sobre o dia da vinda do nosso Messias, de quando ele veio. Porque Malaquias fala que o dia do Senhor será um dia terrível também. Olha no capítulo 3, versículo 2, o que ele fala: mas quem suportará a sua vinda? Quem permanecerá em pé quando ele aparecer? Pois será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E no capítulo 4, ele fala: enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E quando nós olhamos a respeito da primeira vinda de Jesus, nós vemos que foi um dia glorioso, foi um dia grande, porém, não foi um dia temível, não foi um dia terrível para aqueles que estavam vivendo naquela época. Por quê? Porque quando nós lemos o que ele fala em João capítulo 3, é que ele veio para salvar, ele veio para estender graça e misericórdia. Mas quando nós começamos a estudar e ler a respeito da segunda vinda de Jesus, nós vemos que, em primeiro lugar, as vestes dele está vestido com um manto de sangue. Ele virá não mais para trazer salvação, porque ele já veio com esse objetivo, mas ele virá agora para julgar as nações. Ele retornará gloriosamente para agora separar o joio do trigo. E então aqueles que viveram nesse lado da eternidade e abraçaram a salvação, não sofrerão do seu julgamento. Mas aqueles que não responderam em amor a Jesus, provarão de um dia terrível, de um dia temível. Porque esse dia será, como Malaquias está dizendo, será como o fogo do ourives, será como o sabão do lavandeiro. Olhe bem para isso. Se então teve que vir um homem para preparar o caminho do Messias na primeira vinda, a semelhança é a sua segunda vinda. Mas Deus não vai levantar um profeta, Deus não vai levantar um pastor para fazer esse papel. Sabe quem Deus vai levantar? A igreja. Deus vai levantar o corpo de Cristo. Deus não vai levantar um nome proeminente, uma celebridade, um grande profeta, um grande pastor, não. Deus vai nos levantar como igreja para preparar o caminho do Senhor. É o que nós vemos que Efésios capítulo 6 aponta como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja amadurecida. Aí aqui é onde o calo aperta. Olhamos para a nossa vida como igreja, sendo sincero, ainda temos muita imaturidade como indivíduos e como congregação de Cristo.
nós ainda tropeçamos em pedrinhas pequenas que estão no nosso caminho. A exemplo disso é como o nosso coração é duro para perdoar uns aos outros. Vocês concordam comigo? A gente sabe que o nosso Deus é um Deus de perdão, a gente sabe que Ele nos perdoa, a gente sabe que Ele nos pede para perdoar uns aos outros, mas quando precisamos perdoar, para pedir perdão é aqui, ó, entala na garganta, parece que está sendo sufocado, difícil, e a gente ainda esbarra em muita coisa, ainda que é pequeno, mas não tem problema. A nossa devoção ainda, ela não é tão fervorosa, mas não tem problema, porque isso não vai ser feito na nossa força, isso não vai ser feito na nossa sabedoria. Zacarias 4 fala para nós, não é por força e nem por violência, mas é por onde? Pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós cultivamos uma vida de total confiança em Deus, de reconhecimento da nossa fragilidade, sabe o que vai acontecer conosco? O nosso coração vai estar amolecido para quando o Espírito Santo falar ao nosso interior, a gente obedecer. E não vai ser uma obediência que a gente reluta, porque tem muita coisa ainda que a gente reluta com Deus. Tem muita coisa que a gente ainda se finge de surdo. Deus está falando, a gente abre a Bíblia, aí está lá, Deus ministrando o nosso coração, mas o nosso coração ainda está meio fechado, porque a gente não se colocou nesse lugar de vulnerabilidade diante de Deus. Mas se nós entendermos que nós temos uma missão, de não apenas cantar que nós esperamos o grande dia, mas viver esperando esse grande dia, irmãos, o fluir do Espírito Santo, se hoje já é bom, vai ser melhor. Se hoje já é bom, quando o Espírito fluir sem medidas no nosso meio, será ainda melhor. Quando nós vivermos de fato essa unidade que Jesus está pedindo para a gente viver em João 17, começar a acontecer, as pessoas lá fora vão começar a olhar aqui para dentro e eu falo assim, que glória é essa, que unidade é essa que eles estão vivendo? E nisso vão reconhecer Deus nas nossas vidas, pela forma que nós vivemos uns com os outros, pela forma que nós testemunhamos mundo afora. E por isso é importante compreender que a nossa vida é o nosso ministério. O nosso ministério não é alguma função dentro da igreja, o nosso ministério é a nossa vida. A nossa vida é o púlpito pelo qual nós pregamos às pessoas. E se nós não vivemos de acordo com as Escrituras, a nossa pregação é hipócrita. E se nós só praticamos e não falamos do Evangelho, a nossa vida ela é parcial também. Por isso nós precisamos viver e testemunhar. Falar e viver. Não é só viver ou só falar, mas é ambos. Porque quando nós entrarmos nesse lugar entendendo que a nossa vida é o nosso ministério, eu posso estar dentro da igreja, eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar na minha casa, eu posso estar onde for, eu vou entender que tudo é para a glória de Deus, tudo é em prol da glória do Senhor. Então até mesmo a forma que eu trato a atendente do mercado vai ser uma forma sobrenatural. Por quê? Porque eu entendo que a minha vida é o meu ministério, e ali tem não apenas uma alma a ser convertida, mas uma pessoa a ser amada. Esse é o nosso ministério: amar, servir, pregar o Evangelho, ir aos doentes, aos enfermos. João Batista, ele é testemunhado por Jesus como uma pessoa que ardia e iluminava. Quem aqui já esteve do lado de uma pessoa que queimava por Jesus?
É diferente, não é? Quando você sabe que tem uma pessoa que queima por Jesus, você chega perto, você, né? Dá até um arrepio, né? Assim, meu Deus. As irmãs do círculo de oração aqui da intercessão, tem gente que até foge, porque sabe que se ficar muito perto ali, a irmã vai, ó, falar o pecado do irmão, né? Os irmãos da oração são pessoas que queimam por Jesus, que são íntimas de Jesus, aonde a palavra diz que Deus não esconde nada, Deus não tem segredo com os seus amigos, os seus profetas. E é por isso que essas pessoas acabam revelando o pecado, porque está tão íntima de Jesus. Aí chega uma pessoa atribulada do lado, Deus já bate o fio para ela, ó, esse daí do teu lado, ó, fala isso, isso e isso. E a pessoa vem, irmão, como é que está a sua vida com Deus? E a pessoa já coça, não, então me chama, não, fica aqui. Por quê? Porque tem essa intimidade. E eu quero não apenas um testemunho dos irmãos da oração, mas imagina se essa igreja recebe o testemunho não apenas de Jesus, mas dessa cidade. É uma igreja que ilumina, é uma igreja que é como um farol na escuridão, é uma igreja que é como uma brasa em meio ao dia frio, que aquece. É como uma sombra que traz refrigério num dia de calor. Essa igreja é um sinal de Deus aqui na terra. É uma igreja que está vivendo em prol daquele grande dia. E sabe o que eles estão fazendo? Parece que eles estão se aproximando daquele dia. Eles não perdem tempo para nada. Eles não estão perdendo tempo brincando de ser igreja. Eles estão vivendo verdadeiramente. E a gente sabe que dentro da igreja de Cristo, no geral, tem muitas igrejas que estão caminhando para um lado contrário das Escrituras. E talvez nós não vamos conseguir alertar ou interferir nisso. Mas o que nós podemos fazer é, como igreja aqui, viver dessa maneira certa, para testemunhar. Então imagina só você receber o testemunho de Jesus, uma pessoa que queima e ilumina, uma pessoa que arde de paixão. E um outro ponto sobre a vida de João Batista é que o ministério de João Batista é um ministério de transição. E assim como eu acredito que Deus está nos mudando do dever para o prazer na revelação de Cristo, Ele está mudando a igreja do lugar de destaque para o lugar de anonimato, para que Cristo tenha o destaque. Muitas vezes as igrejas buscam um destaque, ser reconhecida na cidade como a igreja X, a igreja Y, mas quando na verdade o que Deus está fazendo é levantando o seu nome no mais alto lugar, para que as pessoas vejam Jesus por meio do corpo de Cristo. Ah, qual é o nome da igreja? Eu não sei muito bem o nome da igreja dos irmãos que vieram aqui não, mas assim, ó, vou te falar, ali é crente de verdade, ali eles oram de verdade, ali eles cuidam dos necessitados de verdade, ali eles louvam, ó, que dá para ouvir quarteirão para dentro, ali eles se envolvem em uma unidade que eu nunca vi. Imagina só, gente, o testemunho ecoando em Serra Talhada, ecoando no sertão pernambucano. Deus vai fazer isso. Não é um talvez ou um achismo meu, tá? Deus vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele quer o grande dia, muito mais do que nós queremos. Ele quer o grande dia, e se é por meio do Espírito, Ele vai fazer acontecer. Quer menos tempo ou mais tempo, vai acontecer. A grande pergunta é se nós vamos guardar essa promessa e viver em prol desse dia.
preparando o caminho do Senhor. Deus está nos levantando, nos chamando, nos despertando para viver, para preparar o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor não é algo utópico ou somente para quem exerce, ministério de púlpito. Gente, o simples fato de nós vivermos a nossa vida comum para a glória de Deus. Mães, o simples fato de vocês educarem os seus filhos na vida comum, de acordo com as Escrituras, é preparar o caminho. Pais, o simples fato de vocês viverem amando as suas esposas e entregando a própria vida por elas é uma forma de preparar o caminho. Filhos, o princípio de se submeter aos pais e ser obediente é uma forma de preparar o caminho. Testemunhar a Cristo. E tudo que nós precisamos nos é dito aqui: como viver, como anunciar, como testemunhar. E sabe um grande ponto para nós finalizarmos? É que se nós vivermos dessa forma gloriosa, sabe o que pode acontecer? Perseguição, aflição, zombaria, humilhação. É glorioso, mas é penoso. Se nós vivermos à risca essa glória que nós podemos provar, que de fato é glorioso, não nos isentará da perseguição. João Batista seguiu fiel, e o que aconteceu? Foi decapitado. Jesus foi fiel ao Pai, o que aconteceu? Foi crucificado. Apóstolo Paulo foi fiel, morreu. Estevão foi fiel, foi apedrejado. Pedro foi fiel, foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Muitos que são fiéis e permanecem vão passar por algum tipo de perseguição. E isso não é para assustar a nossa vida, mas é para nos encorajar. Sabe por quê? Porque Paulo, quando escreve para a 1 Tessalonicenses, ele diz que aquele que vive Cristo verdadeiramente sofre perseguição, em algum nível, de algum grau. E aí quando a gente começa a ouvir os relatos dos discípulos de Jesus, que saíram para pregar o Evangelho enquanto Jesus estava em vida, e eles retornam testemunhando de como é que foi, eles voltam felizes, alegres. E sabe o que eles falam? Eles estavam felizes porque eles foram achados dignos de sofrer por Jesus. Eles contavam alegres que estavam alegres porque sofreram por causa do Evangelho. Imagina isso: você ser humilhado, ser perseguido no seu trabalho, talvez na sua família, mas você está alegre por causa do Evangelho. Sou feliz com Jesus. E eles caminhavam alegres, porque eles sabiam que mesmo que talvez eles pudessem morrer fisicamente perseguidos, eles jamais provariam da segunda morte. A forma como eles morreriam não seria um ponto final, seria só uma vírgula na história deles com Deus. Talvez nenhum de nós aqui venhamos a morrer perseguido por causa do Evangelho, mas mesmo que a gente morra na nossa velhice, vai ser uma vírgula na nossa história com Deus, porque não vai existir um ponto final. Vai existir reticências de uma vida eterna com Deus, quando Ele retornar.
Então somos chamados a ser como João Batista, não ser um eco, mas ser uma voz do que clama, não ser um pisca-pisca, mas ser uma lâmpada que arde, não a ser grande, mas a ser pequeno, e Ele crescer em nossa vida. O time de louvor pode vir, pode subir. Quero te convidar a se colocar de pé. Deus está derramando o seu Espírito sobre nós, como igreja. Nós temos uma grande missão de preparar o caminho, de endireitar as veredas, de, se cremos nesse grande dia, a nossa vida tem que testemunhar da nossa esperança. A nossa fala, os nossos gestos, nossos relacionamentos, a forma como nós lidamos com o dinheiro, deve testemunhar. O fato de ofertar e dizimar não é para simplesmente manter o ar-condicionado ligado, é para testemunhar mundo afora que nós não estamos apegados ao dinheiro, mas nós vivemos uma generosidade com Deus e uns com os outros. A forma que nós compramos não deve ser um consumo exagerado, como o mundo afora, mas deve ser um consumo consciente, sábio. E tudo isso envolve preparar o caminho do Senhor, e Deus está derramando esse espírito de convencimento, de arrependimento, de ousadia, de poder para testemunhar. Muitos de nós, talvez, quando temos uma oportunidade de falar a respeito de Jesus, podemos recuar por causa de vergonha, falta de convicção. Mas eu acredito que nesses dias Deus tem renovado a nossa confiança, para que a partir de amanhã a nossa vida seja diferente de tudo que nós já vivemos. Viemos experimentar momentos gloriosos, momentos também de aflições, mas com ânimo no nosso coração, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. O retorno de Jesus não acontecerá sem uma voz profética, preparando o caminho, restaurando corações, chamando ao arrependimento. E a pergunta para nós é: será que estamos dispostos a nos empenhar, a empenhar nossa vida, nossos recursos, nossa família, nossos bens, nossa profissão, tudo em prol dessa missão? Será que há uma disposição no nosso coração? Será que nosso coração queima de fato ao ponto de nós falarmos: Deus, eis-me aqui, tudo o que tem em mim, na minha vida, é para Ti. Toma minha vida em Tuas mãos. E assim, não é uma fala, um jargão, é uma disposição do coração, é uma palavra empenhada, é um compromisso feito com o Senhor. Ser uma lâmpada que arde, que ilumina, em uma geração que está vivendo na escuridão. Nós precisamos ser esses. Eu quero convidar você a responder a esse chamado. Se você quiser ficar no seu lugar, se você quiser vir à frente, se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, mas não deixe passar essa noite sem dar uma resposta ao Senhor. De todo o seu coração, se direcione para Deus e fale: Deus, eu quero. Deus, eu desejo. Eu não sei muito bem como. E assim, vou falar, hein? Vou ser sincero com vocês. É uma oração perigosa, mas ao mesmo tempo ela é muito graciosa. É um caminho de estreito, mas é o único caminho.
naquele grande dia, aqueles que adentraram por esse caminho vão desfrutar de um banquete infinito. Por isso, feche seus olhos, sinta-se à vontade para, se quiser vir à frente, se quiser permear os corredores, fechar os olhos, sentar, enfim, faça o que você quiser, mas tenha esse momento de diálogo com o Senhor.